Bem-vindo a mais um vídeo. O assunto desse vídeo é geometria molecular. Ao estudar as ligações químicas, a gente viu que os átomos se combinam. Só que eles, ao se combinarem, eles não se combinam aleatoriamente. Eles se combinam seguindo determinadas regras. Nós vimos, por exemplo, a regra do octeto, que comanda as ligações químicas que nós estudamos, tá certo? Quando os átomos se combinam para formar as substâncias, esta combinação ela ocorre de tal forma que, ao serem formadas, as substâncias seguem determinadas geometrias. Elas não são formadas aleatoriamente, ou seja, todas as moléculas de água têm a mesma geometria. Todo cristal de sal tem a mesma geometria, tá certo? Então existe um arranjo destes átomos ao formarem as substâncias. E é muito importante o estudo da geometria das moléculas, por quê? Porque da geometria das moléculas dependem as propriedades físicas e químicas das substâncias, tá certo? Então existe uma analogia que a gente faz para representar, para que a gente possa entender a importância da geometria das moléculas nos fenômenos químicos. Imagine só. Então imagine que duas substâncias químicas estão para reagir e formar um determinado produto. E que uma dessas substâncias é representada pela chave e a outra substância representada pela fechadura. O produto esperado quando estas duas substâncias interagem é que elas abram a porta, tá certo? Que a porta seja aberta, tá? Então, mas para que a porta seja aberta, o que nós precisamos? Que a chave e a fechadura se interajam de forma que haja um encaixe entre a chave e a fechadura, tá certo? Então a geometria da chave e a geometria da fechadura precisa permitir esse encaixe, tá? Se não houver esse encaixe, não adianta. A porta não vai abrir. Da mesma forma, acontece com as substâncias químicas, tá certo? A geometria dessas substâncias vai interferir nas reações químicas que estas substâncias poderão realizar, tá certo? Então aqui tem mais um esqueminha, vejam que aqui tem a chave, né? Imagine que isso aqui é um composto químico e isso aqui é outro composto químico, né? Para que a reação aconteça, esse composto precisa se encaixar neste composto. Precisa haver um choque, precisa haver uma combinação adequada, tá certo? E nesse caso a geometria é que vai determinar a efetividade desse processo, tá certo? Então veja aqui, ó, você tem uma molécula ó, grandona aqui, né? E aqui um substrato que vai receber essa molécula para que a reação aconteça. Se não houver o encaixe, né, do composto químico, do reagente sobre o substrato adequado, a reação não se dá. Isso mostra a importância da geometria molecular. Veja bem, aqui você tem a molécula de água, a molécula conhecida, todos nós conhecemos, a molécula formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A molécula de água ela tem essa forma angular, né? Forma angular. Existe aqui um ângulo entre os hidrogênios de 104,5 graus. E isso, 0,5 grau, isso aqui é fundamental, porque essa geometria da molécula de água é responsável pelas propriedades da água, né? Pelas propriedades da água. Por exemplo, se a água, ao invés de ser angular, imagine que tivesse um átomo de hidrogênio aqui e outro aqui. Imagine que a água fosse assim, ó. Olha, imagine que a água fosse assim, né? Ó. Pronto. Formada por dois átomos de hidrogênio, mas ao invés de esses átomos estarem ordenados nesta configuração, colocados nesta configuração, se eles estivessem assim, imaginem, né? Se eles estivessem aqui. Lembrando que o oxigênio ele tem 6 elétrons, né, na última camada, então ele vai ficar 2 aqui, com mais 2, 4, 5, 6, né? Ele combina 2 e sobram 2 pares aí, né? Então, se a água tivesse esta forma ao invés desta, meus amigos, a água seria gasosa.
Seria gás, seria um gás e não um líquido, tá certo? Seria um gás e não um líquido, né? Se a água tivesse este formato, fosse linear ao invés de angular, a água não dissolveria a maioria das substâncias, não daria para formar o nosso sangue, né? Porque lá no nosso sangue tem açúcar, lá no nosso sangue tem sais minerais dissolvidos na água, que é a parte líquida do nosso sangue, né? Veja, se a água... Primeiro, que se a água tivesse esse formato, ela já seria um gás, né? Não daria nunca para termos o sangue dissolvido na água, as substâncias todas dissolvidas na água. Nós não teríamos os mares, os oceanos, os rios, não teríamos, infelizmente, não teríamos vida, né? Se a água não tivesse esse formato angular. Claro que nós vamos aprofundando no estudo da química e abrindo a nossa mente para compreendermos o porquê dessas afirmações que eu estou lhe fazendo, tá bom? Muito bem. Então, a geometria das substâncias, ela é fundamental, por quê? Porque da geometria das substâncias dependem as propriedades físicas e químicas dos compostos, tá bom? Muito bem. Mas como é que a gente faz para descobrir a geometria das substâncias? Isso deve ser muito difícil? Aí é que você se engana. Não é difícil coisa nenhuma. Muito pelo contrário, é fácil analisarmos a geometria, principais geometria das principais substâncias, tá certo? Muito bem. Então vamos lá analisar. Veja, como é que funciona a geometria de moléculas do tipo X2. O que é uma molécula do tipo X2? Ora, são dois átomos iguais, né? Duas vezes o átomo X, não é verdade? Então, o que é uma molécula do tipo X2? Ora, é uma molécula formada por dois átomos iguais. Por exemplo, Cl2. Olha que bonitinha essa molécula de Cl2. Aqui nós temos dois átomos de cloro, né? O cloro, ele é da família 7A, ele quer se ligar uma vez. Aqui, molécula de Cl2, né? A molécula, por exemplo, de N2, gás nitrogênio. Olha que bacaninha, né? Olha, três ligaçõezinhas, né? O nitrogênio é da família 5A, ele quer se ligar 3 vezes, né? Então, ele se ligando 3 vezes, ele vai ter essa configuração bonitinha, né? Olha que magnífica. Vejam, o que a gente conclui aqui brevemente. Ora, se eu tenho dois átomos, não importa se esses dois átomos vão se ligar por ligações simples, como ocorre com o cloro, não importa se esses dois átomos vão se ligar por ligações duplas, como ocorre com o gás oxigênio, O2, né? E não importa se esses dois átomos vão se combinar, né? Vão estabelecer ali uma ligação tripla, como ocorre com o nitrogênio, tá? Não importa. Qual vai ser a geometria sempre que eu tiver dois átomos? Moléculas biatômicas, ó, biatômicas, moléculas formadas por dois átomos. Qual a geometria? Ora, será linear, né? Então, toda molécula formada por dois átomos vai ser o quê? Linear, tá certo? Fácil ou difícil? Claro que muito fácil, né? Porque não é possível você organizar dois pontos, né, em uma outra estrutura geométrica que não seja uma linha. Se você unir dois pontos, nunca vai dar um triângulo, nunca vai dar uma pirâmide, sempre vai dar o quê? Uma linha, tá certo? Muito bem. Vamos ver agora moléculas triatômicas, tá? Moléculas formadas por 3 átomos. Então, veja, imagine que você tem 3 pontos, né? Você tem 3 pontos. É claro que você pode unir esses pontos através de uma linha, não é? Então, você vai ter condição de juntar esses 3 pontos através de uma linha. Então, você certamente terá uma possibilidade de ter uma geometria linear, tá? E claro que se você tem 3 pontos, você também pode fazer como nós já vimos, né? Unir esses 3 pontos de tal forma que entre um átomo no meio aqui, um ponto central e os outros dois, haja o quê? Haja um ângulo, né? Então a gente pode ter então 2 possibilidades, né? Ou linear ou angular, tá bom? Então vamos analisar quais são os critérios para que uma molécula possa ser
para que os átomos, né, desta molécula possam ser organizados ao longo de uma linha, né, resultando numa geometria linear, ou de forma que entre eles haja um ângulo qualquer, né, através de uma estrutura, resultando, né, numa geometria angular, tá bom? Então vamos analisar aqui primeiro esta molécula, tá bom? Esta é a molécula de CO2. Vamos olhar direitinho aqui para o CO2. Eu fiz ela aqui, olha que bacaninha, ó. Molécula de CO2, né? Então, um carbono e 2 oxigênios, CO2. Veja que o oxigênio, né, estão aqui um de cada lado, com dupla ligação entre eles e o carbono, e formando então uma linha. Então esta é uma molécula linear, como está ali mostrando, tá certo? Vamos olhar para o CO2. Olha, o C é da família 4A, a família do carbono. O mais importante elemento desta família é o carbono, tá? Família 4A. Se ele é da família 4A, você já sabe, ele termina com 4 elétrons na última camada, tá? Mas nós vamos fazer aqui a distribuição, ok? Então, olha lá. K2, L4. No total, 6. Ora, ele tem 4. Ele quer ter 8 na última camada. Então, a valência dele é 2. Aliás, a valência dele é 4, né? Ele quer se ligar 4 vezes. Ok? Maravilha. Bom, os oxigênios. Ora, o oxigênio é da família dos calcogênios, daquela família que tem aquela frase, os 7 porquinhos, tá certo? Então, ele tem, no total, 8 elétrons. Se nós distribuirmos aqui, a gente vai ter K2, L6. Então, como ele já tem 6, para chegar em 8, ele precisa de quantos? De 2. Então, a valência dele é 2, né? Então, vejam. É isso que nós estamos vendo aqui, ó, né? O carbono tinha 4 elétrons, né, ó. 4 elétrons. E o oxigênio, 6 elétrons. Então, aqui tem 2 do oxigênio, 4, 6. 4, 6. Pronto. Então, veja aqui, ó, compartilhou aqui, compartilhou aqui, compartilhou aqui, compartilhou aqui, tá certo? Ok? Então, veja, tá aqui, ó, o oxigênio, os oxigênios e o carbono, tá bom? Aqui você compreende o que significa esses pontinhos. Na verdade, esses pontinhos são os pares de elétrons não ligantes, ó, os pares de elétrons não ligantes. Como o oxigênio tem 6, né? Ó lá, 2, 4, 6. Esses 2 se ligaram e esses 4 pares, esses 4 formando 2 pares ficaram aqui, tá? Então esses pontinhos aí, que aparece aqui e aqui, são pares de elétrons não ligantes, ok? Então tá aqui o CO2. Agora vamos ver, então, linear, tá? Linear. Vamos ver esta daqui, que é a nossa molécula de água, que eu já mostrei para você. Veja, aqui está ligando com o hidrogênio só tem um, a distribuição eletrônica dele é K1, né? K1. Então, a valência do hidrogênio é 1, né? Ele quer ganhar mais 1 para ficar com 2, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, o oxigênio, veja bem, o oxigênio ele tem 6 na última camada, ok? Tem 6. Então, 2 estão aqui se ligando com os hidrogênios, é verdade? E aqui nós temos mais 2 pares, ok? Tá aqui, ó. Olha só, mostrando os pares de elétrons não ligantes, ok? Muito bem. Agora vamos olhar para estas duas moléculas para a gente verificar onde que está a diferença. Por que que uma é angular e a outra é linear? Por que que o CO2 não é angular e a água não é linear? Por quê? Observe uma coisa. Olhe com cuidado para o átomo central da molécula. Veja o átomo central. O que que acontece com ele? Muito bem, olha só. Aqui o átomo central apresenta elétrons não ligantes. E aqui não apresenta. O átomo central, que no caso aqui é o carbono, todos os elétrons dele
estão ligados. Então ele não tem elétrons não ligantes. Mas aqui o átomo central, que é o oxigênio, apresenta elétrons não ligantes. Então vejam, estes elétrons não ligantes, né? Você sabe bem, eles são negativos, eles repelem estes átomos aqui, ó. Por quê? Porque estes átomos têm elétrons também, né? Então ele repele. Então negativo com negativo se repele. Então estes elétrons não ligantes aqui são fundamentais para definirem a geometria das moléculas. Então quando um átomo for formado por 3 átomos, quando uma molécula for formada por 3 átomos, tá certo? E ao redor do átomo central, né, do átomo que fica no meio, tiver elétrons não ligantes, ela será o quê? Angular. Se ao redor do átomo central, ó, não tiver elétrons não ligantes, ó, não sobrou nenhum aqui, a molécula será linear, ok? Muito bem, então vamos para verificarmos agora o que acontece quando a molécula tem mais átomos. Vamos colocar agora uma molécula com 4 átomos, uma molécula tetraatômica, olha lá, tá? Então veja que é uma molécula que vai ter um átomo X, né? Aliás, vai ter um átomo cercado por mais 3 átomos, tá bom? Então esse aqui vai ser o átomo central A, e ao redor do átomo central A eu vou ter outros 3 átomos, tá bom? Vamos ver aqui os exemplos colocados. Então aqui nós temos o BF3, tá? Quem é o B, professor? Bom, o B é o boro. O boro, ele está na família 3A. Ele tem no total 5 elétrons, tá? Bom, se nós distribuirmos aqui os elétrons do boro, nós vamos ver que ele tem K2L3. Puxa vida! Então aqui nós temos um caso diferente, né, de contração da camada de valência. O boro poderia perder esses 3 elétrons e ficar com a camada K completa, mas ao invés de fazer isso, ele compartilha esses 3 elétrons aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele está aqui, o boro, compartilhou um com esse flúor, outro com esse flúor e outro com esse flúor. Veja que o flúor é da família 7A, né? O flúor, ele é da família 7A, família dos halogênios. Tem uma frasezinha lá, que é Flamengo Clube Brasileiro empatou com o Atlético. Mas você pode usar outras frases, né? Mas esta família é muito importante. Então, flúor, cloro, bromo e iodo a gente tem que decorar, tá bom? Então ele tem 9. Veja, esses números você não precisa decorar, porque tem na tabela periódica, tá bom? Então olha lá. Flúor 9. Distribuindo os elétrons, o que eu tenho? Ó, K2L7, ok? Como ele tem 7, ele falta só mais um. É isso que a gente vê acontecendo aqui, né? Ele está compartilhando um aqui, compartilhando outro aqui, compartilhando outro aqui, ok? Então tá tudo certo, né? Então veja, esta é uma molécula que tem geometria trigonal plana. Entre cada átomo aqui você vai ter um ângulo de 120 graus. Né? Um ângulo, eles estão o mais afastado possível um do outro. Se você dividir aqui 360, né? Por 3, você vai ter aí justamente 120 graus. Ou seja, os átomos estão o mais afastados possível. Por que eles se afastam o máximo possível um do outro? Por causa dos elétrons, né? Os elétrons se repelem. A eletrosfera desse átomo repele a eletrosfera desse, que repele a eletrosfera desse, né? Então eles ficam lá porque os elétrons, eles são negativos, né? E eles se repelem, tá certo? Muito bem, vamos ver a próxima molécula aí para a gente ver o que acontece com ela. Esta molécula, vamos lá, olha só. NF3, ok? Olha lá. Então NF3, vamos colocar aqui para a gente olhar com atenção para ela. Veja que ela é piramidal, né? E eu já lhe expliquei aonde que a gente deve olhar. Aonde a gente deve olhar? Aonde a gente deve olhar? No átomo central, tá? Então aqui nós tínhamos trigonal plana. Veja que o boro, ele só tinha 3 elétrons e ele ligou os 3. Vamos olhar para o nitrogênio? Olha o nitrogênio. O nitrogênio, ele é da família do nitrogênio. Tá? Na família do nitrogênio, que é a família 5A,
dois átomos são importantes que você decore, nitrogênio e fósforo, tá? Então, muito bem, ele tem 7 no total, então a gente distribuindo vai ficar K2L5. Ó, 5 elétrons na última camada, para ficar com 8 faltam 3. Então a valência dele é 3, tá? Bom, mas ele se ligou 3 vezes, você está vendo aqui, né? Mas ele tem 5 no total, então significa o quê? Que vai ter elétrons não ligantes, né? E é o que nós temos aqui, ó, olha só, né? Então, nitrogênio, tá bom? Olha como ele é bonitinho, ó, forma uma pirâmide, tá? Então, aqui, esse é o par de elétrons não ligantes, esse que eu estou pegando aqui, o par de elétrons não ligantes, ok? Então, veja, quando o átomo tiver, aliás, quando a molécula for formada por 4 átomos, ela poderá ser trigonal plana, se aqui ao redor do átomo central não tiver ninguém, nenhum elétron não ligante, ok? Ou ela será piramidal, se ao redor do átomo central eu tiver elétrons não ligantes, ok? Vejam, isto é fácil, tá bom? Vamos seguir. E por último, nós vamos agora ver uma molécula com 5 átomos, tá? E aí a gente encerra por aqui, só para você ter ideia básica a respeito da geometria molecular, tá bom? Então a molécula do tipo AX4, você tem aqui, ó, que bonitinho, né? É uma molécula que tem um átomo central A e 4 outros átomos ao redor do A, tá bom? Olha só, tá aqui, ó. É um carbono no meio com 4 átomos de cloro ao redor. Não existe outra possibilidade de arranjo, só existe esse, tá bom? Então esta é uma forma tetraédrica, tá? Toda a molécula formada por 5 átomos, né? Dessa forma, né? Você vai ter um átomo central A e 4 átomos ao redor, todas elas serão tetraédricas. Assim, nós vimos as principais estruturas moleculares, as principais, tá? Existem outras, evidentemente, nós paramos em moléculas relativamente simples, mas meu querido, minha querida, se você pegar isso daqui, já será suficiente. Já será suficiente para você ter sucesso no seu curso do primeiro ano do ensino médio, onde nós estamos, ou, né, você aí que está fazendo revisão também, já resolve a sua vida, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, se não, volte o vídeo, veja novamente. Se você gostou, dá aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seu amiguinho que talvez goste também, ou precise, né? E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.